Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, sobre Mindfulness e Compaixão. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Sil, minha amiga querida. Obrigada, Leimar, bom dia. Espero que vocês estejam bem. E Anisa, querida, que bom ver vocês assim, né? Aqui. E daí, então, sempre lembrando, né, que é nosso propósito aqui, geral, né, é da gente poder trabalhar essa conexão, né, conosco e com todos os seres, que isso é verdadeiramente, né, o propósito do mindfulness, do kindfulness, né, e então não esquecer, né, desse nosso propósito, né, a questão do altruísmo, né, enfim, da amorosidade, da bondade comigo mesmo e com todos os seres, e de ir ampliando isso, né? Isso é o verdadeiro significado da existência, vamos dizer, do mindfulness e compaixão, e que isso, assim, nós podemos trabalhar isso honestamente com a gente, né? Genuinamente. E isso só vai acontecer com a experiência, né? Quer dizer, experimentar de um modo mais explícito com relação aos conceitos, às ideias, então, de uma forma verbal, né, conceitual. Então, a gente vai trazendo isso aqui, mas ela tem que estar vinculado à prática, à experiência. Porque sem a experiência nós não vamos conseguir, né, nem mudar a estrutura cerebral, nem fazer uma transformação para esse estado de ser e de estar realmente, genuinamente aqui na nossa existência. Então, eu acho que assim, é muito importante que se compreenda que há uma diferença enorme entre aquilo que a gente aprende mentalmente com aquilo que realmente nós sentimos. Então, o nosso propósito, a intenção a cada semana, enfim, é de trazer algo que seja sempre vinculado à experiência, porque senão, gente, não adianta nada em termos de mindfulness. É como se nós estivéssemos lendo como fazer um exercício físico e não fazer o exercício. Então, como andar de bicicleta, se eu não ando de bicicleta, como tudo que exige a experiência, né? Como é que nós vamos dirigir um carro se vamos lá ler todo o manual, intelecto excelente, né? Sei tudo, faço tudo, falo tudo, mas eu não consigo, não pratico, né? Então, e mindfulness é isso, né? Nós não falamos de mindfulness, nós não praticamos, né? E se a gente pratica, vamos nos percebendo muito mais e aprofundando e ampliando, né? E aí nós vamos nos transformando naquilo que a natureza nos deu, né? Que são as sementes da bondade, da amorosidade, né? Da compassividade, que essa é voltar para a nossa própria natureza, né? E quanto que ele afeta, tudo isso afeta o nosso organismo como um todo, né? Porque está vinculado, vocês sabem que a mente, o corpo e o coração, eles estão totalmente vinculados, né? Então, é nesse aspecto que nós conversamos, né? Nesse contexto, né? E aí, tem algumas práticas meditativas, né, que
dizer assim, são essenciais, são base, né, para que tudo isso aconteça, né, para que nós possamos ser mais felizes, aliviar o nosso próprio sofrimento e que tudo isso que a gente deseja para nós mesmos, desejamos para todos os seres. Esse desejo é uma coisa mais ligada à inspiração, né, daquilo que eu posso mudar, né. Então, eu costumo dizer que tudo isso, né, toda essa consciência, ela está ligada, ela está entre, né, os pensamentos e a ação, né. Então, quanto que podemos perceber nessa pausa que fazemos, né, nos familiarizar com aquilo que está acontecendo, principalmente a questão da mente, né, da questão mental, pensamentos, emoções, enfim, e aí apaziguando isso aí, mindfulness, né, essas práticas e a compassividade para que a ação nossa seja o mais, vamos dizer assim, o mais saudável possível para nós e para o outro, né? Então, para que isso aconteça, só precisamos de uma pausa, né? Precisamos reconhecer os pensamentos, né? Reconhecer, familiarizar-se, né, com tudo isso. Bom, aí vem assim, mas que práticas que seriam interessantes, né, para se chegar nesse estado de ser, de estar, de mindfulness, né, e a compaixão, né. Então, temos 3 práticas que são, vamos dizer assim, são fundamentais, né, para isso. Então, as práticas meditativas formais. Então, sempre lembrando que todas essas práticas né, têm um aprendizado implícito, né, assim, de dentro mesmo, né, de nos autoconhecermos por dentro, né. Deu para entender, não? Por dentro, no interior, né, de nós mesmas. Então, daí, e aí sim, a gente vai explicitando isso para fora, né? E aí, nós ensinamos no curso as meditações focadas, meditações para uma consciência aberta, né? E a meditação que nos conecta, né? E que abrange, assim, de uma amplitude maior, né? Da amorosidade. Então, a prática, ela é focada, é a primeira, né? Então, essa prática, essa consciência focada, né? Como trazer um objeto de atenção, né? Para que a mente e o corpo se acalme, né? Então, quando estamos no estado de agitação, de estresse, né? De ansiedade, né? Isso gera muitos pensamentos e também por conta dos pensamentos vai aumentando muito mais esses estados. E daí é quase que impossível, acho que não sei quanto vocês experimentaram isso, né? Quando estamos no estado de agitação mental, de estresse, e às vezes é muito no automático, né? Quer dizer assim, é totalmente quase no automático. E como nós nos percebemos nesse estado, né? Então, é quando a gente se percebe, já é um estado mais de consciência. Então, mas para ter essa consciência, a gente precisa se acalmar, né? Então, essa calma na mente do corpo, porque seu corpo está muito agitado, mas não intencionalmente, é agitado por a questão da emoção, dos pensamentos, né? O corpo se agita e a gente não percebe. Então, como vamos ter essa estabilidade, né? Então, muitas vezes, nosso dia a dia é muito difícil, né? E a gente vai no automático, vai que vai, quando acorda, vai até dormir.
Então, aí fazemos essas pausas, que são as práticas meditativas formais, né? Para realmente acalmar o corpo e a mente, as emoções, né? Então, sempre lembrando que quando a gente fala mente, as emoções estão juntas. Então, essa meditação, quer dizer, essa sensação de calma, nós trazemos com a meditação focada. Então, tem vários tipos de meditação por conta do objeto da atenção, né? E aí, nós utilizamos muito nos nossos cursos, né? O escaneamento corporal e a âncora da respiração, né? Como objetos da nossa atenção, né? Então, poderia ser os sons, poderia ser alguma outra, por exemplo, no Zen, né, tem a parede branca, eu não conheço, viu? Quem conhece, né, o Zen sabe que eu estou falando, mas de trazer algo que possa realmente estar ali atento e conectado com um foco na atenção. Então, nós utilizamos mais as sensações do corpo e a respiração, né? E porque aí, quando vamos realmente sentindo aquilo que nós estamos sentindo, né? Vindo assim para sentir o ar entrando, o ar saindo, sentir o fluxo do ar entrando aqui né, indo pela garganta, sentindo aqui o movimento da respiração. Então, nós estamos, o quê? Realmente estabilizando a mente e o corpo. Então, essa meditação focada, nós chamamos de samatha, ou shamatha, né? E ela significa isso, estabilidade, mente e corpo, né? Onde o Buda do Mindfulness, né? Ele aprendeu com os yogis, né? Na época ele, né? Lá na Índia. Então ele aprendeu isso, né? Estabilizar o corpo e a mente e o coração, né? Por meio da respiração, de perceber o corpo em movimento, o corpo aquietado, e aí cada vez mais percebendo que a mente vai se aquietando à medida que vamos realmente focando a atenção como o nosso objeto de atenção. Bom, isso é uma coisa. A outra meditação, que é a meditação, vamos dizer, da atenção plena, né, de mindfulness, ou uma atenção consciente, então é ampliar a consciência, né? Então o samatha é como se fosse sabe assim, um copo com areia que você mexe e aí você não sabe o que cadê, né? A mente, né? Ela não tá ali, né? Não tá claro porque tá tudo turvo, né? Então a areia é como se fosse as emoções, os pensamentos, né? Que estão ali a toda e eu não tenho essa clareza mental. O que é essa coisa mais limpa ali da mente, né? Então daí a hora que dá uma estabilidade mente e o corpo, vai assentando essa areiazinha, os pensamentos, emoções, e daí sim eu consigo enxergar, né? Eu consigo realmente limpar as lentes e enxergar realmente aquilo que é. Então, deixar que as coisas sejam como são, né? Tá ali. E aí sim, essa meditação do insight, né? Que é o Vipassana, ou tem, né? Dependendo, é Vipassana ou Vipassana, se é língua Pali ou Sânscrito. Então, daí, o Vipassana é a meditação do insight, porque na hora que vamos assentando a mente, o corpo, aí aparece algo mais claro, né? E nessas horas pode ser que apareçam algumas perguntas, né? Que depois podemos fazer a meditação analítica ou reflexiva, enfim, mas
nessa clareza vai vindo algumas perguntas, né? Então, por exemplo, se eu estou no estado de irritação, então acalma, né, a mente, o corpo está acalmando, mas de repente vem algo assim que vai dando uma clareza. Então, o que está acontecendo aqui? O que está me causando a irritação? O que está me causando, por exemplo, o estresse? O que está causando a ansiedade, o medo, algum tipo de sofrimento, como também a frustração, que mais? A inveja, os ciúmes, né? E nessas, né? Quando a gente vai vendo isso mais claro, e se aí trazemos aí o meta, seria uma bondade amorosa, né? Comigo mesma, né? De realmente entrar em contato com esse sofrimento, né? Então aí vem assim essas causas do sofrimento, né? O que está me fazendo isso tudo acontecer, né? Então lá no fundinho está o autocentramento, o ego, o egoísmo ali, né? Sondando. E aí com um coração amoroso, meta, né? Eu posso trazendo, vamos dizer assim, mais clareza. Porque se nós não temos esse meta, que é a bondade, o amor incondicional comigo mesmo primeiro, né? De aceitar realmente que as coisas são como são ali, né? Aí eu impeço e falo, não, eu estou irritada porque alguém falou e ponto, eu não quero saber, né? Então a gente entra numa culpabilização, vitimização, né? Mas não, quando nós trazemos esse amor, essa bondade, nessas descobertas, né? Então isso vai clareando mais ainda e a gente vai se permitindo mais a estar nesse estado, né? De bondade com a gente mesma, né? E aí vem algumas perguntas também, né? Eu pus aqui algumas perguntas que eu acho que é bem interessante a gente fazer, né? Talvez assim, por que nos preocupamos com coisas que eu não consigo mudar, né? Eu não consigo remediar, não consigo mudar, porque é uma coisa que já está ali. E eu vou lutando contra aquilo que já está posto, que aquilo já aconteceu, né? Sei lá, de uma resposta que eu não deveria ter dado daquela forma, mas ele foi dado, né? Mas aí, assim, como que eu fico lutando, né? Me preocupando, gastando tanta energia com isso, para saber o porquê das coisas, né? Mas sim de descobrindo, né? O que me impediu de sentirmos, né? Mais amorosas, né? O que me impediu de responder ao invés de reagir, né? O que me impede de sentir a bondade, a gratidão, né? Porque isso tudo faz com que nós vamos aliviando, né, esse sofrimento, mas vindo do nosso ego, do autocentramento. Então, a meditação, por exemplo, é quando a gente traz a respiração, né, como o nosso objeto de atenção, ela pode ser tanto focada, né, que aí vem pensamentos, perceba os pensamentos, aí volta para a respiração, né, volta para a respiração e aí vai como objeto de atenção. Mas como a respiração também, ela vai se abrindo e nós vamos entrando em contato, compreendendo a respiração, de como nós estamos com os pensamentos, emoções, no estado de sofrimento, né? Por exemplo, ansiedade, estresse também. Mas aí, isso também, quando vemos essa clareza, né? Podemos ir para a respiração e falar, nossa, como a respiração muda, né? Momento a momento, né? Quando respiração é isso, né? A gente recebe, solta, né? E então, como é que isso está? Então, nesse insight, nessa clareza mental, a respiração está ali também, né? Atuando, né? E a respiração, ela está na meditação meta, que é a bondade amorosa, comigo e com todos os seres, né? Como que flui essa respiração,
consciente, amorosa, né? Então a respiração ela é bastante conhecida assim, né, nas práticas das raízes budistas como um fio invisível, né, que liga a mente ao corpo e ao espírito também, né? Então, dessa questão mais ampliada da consciência, né, quando a gente fala da respiração consciente, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né, essas 3 práticas meditativas, né, que elas estão juntas, mas o início é sempre o samatha, que é estabilidade, mente e corpo, né? Trazer um objeto da nossa atenção para que a gente possa aquietar a mente e o corpo, né? Para que para que esse sofrimento muitas vezes vindo, né, da mente, do coração, e aí tem essa pausa onde eu posso notar tudo isso acontecendo em nós de uma forma amorosa, né, sempre. Então, o meta está sempre aí junto, né, com o meta, essa bondade amorosa, ela está sempre junto aí, na atenção focada e na atenção de consciência aberta, né. Então, o insight é isso, é abrir o coração, abrir a mente, né. E daí, isso tudo que vai trazendo realmente mais consciência, né? De aceitar as coisas como são, mas também trazer essa aceitação compassiva de forma a estar mais consciente e diminuir a nossa reatividade, né? De escolher sempre comigo mesmo e com o outro, né? Evitamos tantos problemas, né? Com a gente, com o outro, né? Trazendo isso. Então, vamos fazer a nossa prática de assentar o corpo e a mente. Uma meditação focada, abrindo-se um pouquinho mais, clareando para o insight, né? E meta, né? De um amor comigo e com todos os seres. Então, vamos ver aqui, fazer a nossa prática, mais ou menos em 12, 13 minutos. E hoje eu não vou usar o sininho, que acabei esquecendo. Você vê que eu estou num outro ambiente. E agora que eu me dei conta que eu estou sem o meu sininho. Então, eu vou avisando, deixando que aos poucos vocês possam se estabelecer na postura, focar a atenção na sua postura agora. A postura mental, a postura física. O que está percebendo na musculatura, os contatos do corpo com a superfície, já entrando nesse contato como objeto da sua atenção. Notando o peso do corpo e se assentando um pouquinho mais. E deixando que o peso do corpo possa aos poucos se entregando com a gravidade da terra. Talvez sentindo já relaxar um pouquinho mais. E pouco a pouco, deixando que a respiração possa ir respirando como ela é, como ela está, sem precisar mudar nada na respiração, somente observando. Observar é diferente de controlar. Observar é deixar que as coisas sejam o que são, somente acompanhando. A entrada do ar,
pelas narinas. E a saída do ar pelas narinas ou pela boca. E à medida que o ar vai saindo na expiração, deixando que todo o corpo também possa ir se soltando. Consciente das sensações gerais no corpo. Sensação de temperatura, observando, notando, percebendo, sentindo diferentes temperaturas em diferentes locais do corpo. Somente notando, percebendo e sentindo, sem precisar fazer nada. Talvez a mente já classifique como agradável, desagradável, ou uma sensação neutra, que também é um tipo de sensação. Somente notando a mente e indo para as suas sensações como a experiência, apenas como experiência, sem precisar classificar, pensar nisso, somente deixando que a experiência seja o que for, abraçando essa experiência e deixando que vá fluindo naturalmente. Agora, talvez você possa notar a musculatura, veja essas sensações gerais no corpo, se há alguma musculatura mais tensa, mais rígida, ou alguma outra sensação de relaxamento em alguma parte. Como todo o corpo, as sensações são diferentes em cada parte do corpo. Somente sentindo e talvez como uma atitude de compassividade com você, de amorosidade, o corpo naturalmente possa ir soltando um pouquinho mais essa parte mais tensa, com a respiração consciente e amável. O que está pensando? A mente pode ser que tenha alguns pensamentos. Está tudo bem. A função da mente é pensar. E todo o nosso trabalho de não esforço, de não necessidade de se envolver com os pensamentos e emoções agora. Somente sentindo os pensamentos e emoções já nas sensações do corpo e nas sensações da respiração. À medida que a mente se acalma, talvez o corpo também possa ir se acalmando. Talvez deixando que todas as sensações vão fluindo agora. E veja se você pode trazer amorosidade e bondade para você, pois nesse momento pode ser que venham alguns pensamentos mais densos, ou como não estou conseguindo meditar com um monte de pensamentos, isso pode vir também.
E ao invés de se culpar ou autocriticar, somente notando com bondade, amorosidade, recebendo esse pensamento, está tudo bem, e notando como esses pensamentos já estão na respiração. Uma respiração talvez um pouco mais presa, ou notando mais a nível de peito, talvez um pouco de ansiedade, o estresse, pensamentos e emoções que já estão aí na sua respiração. E o que acontece quando tomamos consciência, mindfulness, da respiração, do movimento da respiração? A tendência é de estarmos num estado de amorosidade e bondade para você mesma. E está tudo bem que a respiração esteja aí nos avisando de uma ansiedade, de um estresse, do medo, do nosso autocentramento. E aos poucos, deixando que a respiração possa ir fluindo mais um pouquinho, sem precisar fazer nenhum tipo de esforço, onde a cada inspiração você possa estar mais consciente da sua experiência e a cada expiração soltando um pouquinho mais o corpo, a mente, os pensamentos. Deixamos que aos poucos possamos, talvez, nos perguntar o que está me causando a irritação, o estresse, a ansiedade, alguma coisa que você esteja percebendo, algum tipo de insatisfação, de contrariedade mental, emocional. Daí podemos aos poucos nos perguntar o que nos impede de sentirmos amor comigo mesmo, a bondade comigo. Como posso ser mais gentil comigo? Inspirando a consciência desse momento presente e expirando e soltando o corpo, a mente, o coração, deixando ir, deixando fluir para o novo, a nova respiração. Que a respiração não é a mesma que já foi, é outra. A respiração nos faz lembrar de nós mesmos, de como estamos, como está a mente, coração, corpo, e ajudando a aquietar, a trazer mais calma e tranquilidade, clareza e a conexão de estar bem para que todos possam estar bem, desejar que todos possam estar bem. E aos poucos vamos terminando a nossa prática, ampliando mais a consciência e notando como o entorno reverbera em você nesse momento, aqueles que estão no ambiente externo, como reverbera nesse ambiente interno, de calma, de tranquilidade, ou um ambiente interno de agitação, como tudo que acontece no externo reverbera em mim e agora nesse momento. Pode ser
a temperatura do ambiente, como reverbera em você. Pode ser os sons, os ruídos de alguém falando, ou som interno de você mesmo para você. Como tudo isso vai reverberando na nossa mente, coração, respiração e as sensações no corpo. E aos poucos, hoje vou guiando sem o sino, de terminar a nossa prática, deixando que o corpo vá cada vez mais se assentando e deixando que a respiração possa ir se aprofundando mais e soltando mais devagar, notando o corpo mais relaxado, talvez, e podendo nos mover, movendo as mãos, os pés, a cabeça, o pescoço, e fazendo o movimento que o corpo necessitar nesse momento. E aos poucos, abrindo os olhos no seu momento. Então, gratidão por hoje, que vocês possam continuar essa prática durante a semana.